Está chegando? Oi? Certo. Agora tem que avisar o pessoal, viu? E se entrar, continua, porque o pessoal está em casa numa aflição. Então vou continuar daqui, né? Então, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus em capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, voltou, viu? Parece que voltou. Vê aí. Voltou não? Tá bom. Então vamos começar. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Meus irmãos, esse é o primeiro casal, Zacarias e Isabel. Zacarias era um crente, sacerdote, digamos, pastor e levita. Morava ali em Jerusalém e ele estava comprometido com os sacrifícios. Todo ano ele ia de acordo com seu turno e fazia a oferta, participava do culto ao Senhor no lugar sagrado de Deus. As pessoas ficavam do lado de fora esperando por ele e ele entrava ali. Todos os anos, naquele ano, era o turno dele, ele fazia isso. E todos os sacerdotes faziam esse trabalho pelo seu turno. Então era uma pessoa crente, convicta, mas havia algo em Zacarias que o tornara uma pessoa sistemática, um religioso sistemático. Ele ia, fazia o seu trabalho e voltava, dava testemunho, todos o amavam, mas havia algo que lhe faltava algo ao seu coração. Vejam agora os versos seguintes, verso 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo
e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Meus irmãos, aí está o Zacarias, e ele era sistemático, como eu disse, fazia o trabalho de Deus, ia ao templo, e oferecia a oferta, o holocausto, queimava o incenso, que são as orações. Mas lhe faltava uma coisa: todas as suas orações poderiam ter sido atendidas, podem ter sido atendidas, mas tinha uma que não foi atendida. E aí o anjo Gabriel, que não é qualquer pessoa, não é qualquer anjo, é o anjo Gabriel, aquele que fica perto do Senhor, que assiste diante de Deus, veio até ele no seu sacerdócio, no seu turno, e falou com ele. E aí esse é o grupo de pessoas que só escutam a voz de Deus na igreja. Na casa dele parece que não tem mais muita alegria. Deus não ouviu a sua oração maior, e a oração maior de Zacarias era por um filho. Deus não lhe deu aqueles anos todos, deu-lhes outros pedidos, mas esse pedido, que era o seu pedido maior, um filho, Deus não lhe deu. E aí ele vai para o templo oferecer o sacrifício, e quando ele chega lá, o anjo Gabriel, que não é fraco, não tem anjo fraco, mas esse Gabriel, ele anda junto com o Senhor, ele desce ali para falar com Zacarias, no seu ofício, e muda a fé de Zacarias, transforma a fé de Zacarias numa fé viva, deixa de ser uma fé religiosa e passa a ser uma fé verdadeira, viva, porque aquilo que ele pediu a Deus, Deus lhe concedeu. Então, meus irmãos, vejamos, esse é Zacarias. E aí o verso 24 diz assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio. E aí Maria vai visitá-la, e ela recebe Maria muito bem, e se alegra com Maria. O Espírito de Deus já está em João, porque diz o Gabriel que o João que nasce em Isabel, ele já no ventre é cheio do Espírito Santo. Então Isabel se alegra. Na minha Bíblia tem o tema dos 2 versículos, 33, ou 24 e 25, a felicidade de Isabel. A felicidade de Isabel é que o menino que está dentro dela, já é uma alegria muito grande ter um filho, e esse filho é cheio do Espírito Santo. Quando Maria vai visitá-la, Maria também está grávida, elas se alegram porque parece que as crianças que estão dentro delas interagem. É uma alegria que enche o ânimo delas. E aí já muda toda a trajetória de fé dessas irmãs, dessas mulheres. E aí a gente vai ver também o anjo Gabriel indo à casa de Maria. Veja lá, Maria está desposada com José. Vamos ver? Verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo,
do Altíssimo Deus, e Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, meus irmãos, elas se encontraram, como eu já disse, versos 39 a 45, o encontro, a narrativa do encontro de Maria com Isabel. Elas se alegram porque Deus abençoou as duas primas, e elas têm agora filhos que vão mudar a história. João Batista vai fazer uma mudança em Israel, vai trazer os filhos para perto dos pais, os pais para perto dos filhos, com a mensagem do arrependimento, com a mensagem da palavra de Deus. Vai trazer aqueles pecadores que estavam ali, que são raça de víboras, vai trazer para o batismo de arrependimento. Então João Batista e Jesus, que é o Salvador, elas estão cheias da graça de Deus. O anjo visitou elas, foi nas suas casas, visitou elas, se apresentou, foi falar com Zacarias no seu ofício, no seu trabalho, no seu sacerdócio. Deus fez isso, foi grande, irmãos, porque eu vou lhe dizer uma coisa: quando Deus visitou Zacarias através do anjo Gabriel, visitou a mim, visitou a você. Quando Deus visitou Maria através do anjo Gabriel, Ele visitou a mim, visitou a você. Porque nós recebemos a mensagem do arrependimento, porque nós recebemos a mensagem do Salvador, porque nós fomos salvos na palavra de Deus. Então Deus nos ouviu as orações, Deus nos visitou, Deus veio à nossa casa, Deus se agradou de nós. E aí Maria faz uma canção. Talvez ela não tenha colocado melodia, mas ela fez um poema que nós conhecemos hoje como Magnificat. E muitas músicas foram colocadas nesse poema de Maria, talvez o mais cantado de toda a história. Deus falou ao coração dela, e Deus falou ao nosso coração, e nós podemos agradecer a Deus com ela. Diz assim, verso 46 do capítulo 1: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Os que têm 60 para cima ou para baixo, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, despediu os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. E aí onde chega nós, chegou até nós, descendência de Abraão, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Meus irmãos, essa palavra toda, essa narrativa de Lucas e esse evangelho todo da graça de Deus para nós, a visita de Deus em nossas casas
esse momento que nós estamos vivendo, tudo isso, Deus falando conosco. Deus falando com sua igreja, Deus falando com seu povo, Deus nos trazendo para perto dele. Eu recebi a visita do anjo de Deus na minha casa, quando me arrependi dos meus pecados. Falando nisso, em arrependimento, falando em João Batista, meus irmãos, essa semana passada, há 15 dias atrás, quando começou esse negócio todo aí, de isolamento, eu fiz uma sopa. Comprei verdura, galinha, e cortei a verdura bem cortadinha, fiz uma canja. Uma panela grande. E a beterraba deixa a panela, a sopa bem vermelha. Aquele caldo vermelho, aquela sopa forte, com verdura e sadia. Diz que caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Então, estava ali aquela sopa. E eu fui e comi um prato pequeno, porque eu estou comendo menos, como os irmãos sabem. Quando eu fui comer o segundo, porque não resisti, estava muito boa, tinha dentro daquela sopa um gafanhoto. E o gafanhoto estava da cor da beterraba, bem cozinhadozinho, bem bonitinho, aquela coisa. Meus irmãos, o que eu vou fazer agora? Jogar a sopa toda no lixo? Quem quiser vai tomar. Quem não quiser não vai tomar. Eu tive que avisar a Nilma, a Nilson e a quem estava comigo naquela ocasião. E eles não tomaram. Mas eu tomei a sopa todinha. Foi dia após dia, esquentando e tomando, acabei de tomar a sopa toda. O gafanhoto eu não comi. Não fui tão corajoso como o João. Mas tirei o gafanhoto e joguei fora e comi a sopa, irmãos. E aí me lembrei, João Batista, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Nós não precisamos comer gafanhoto. Tem o povo chinês que come gafanhoto, outros povos que comem gafanhoto. Nós não precisamos comer gafanhoto, mas precisamos nos arrepender. Isso tem que passar pela nossa dieta, o arrependimento. Temos que nos arrepender. E para terminar, eu quero falar com vocês sobre Deus que visitou a nossa casa. Visitou a nossa casa com arrependimento, com perdão, com graça, com salvação. Primeiro, Ele me saúda e me identifica. Gabriel falou com Zacarias, seu nome, e o identificou, saudou Zacarias. Não precisava fazer nada disso, porque o anjo Gabriel é autoridade. Mas Deus, o poderoso Deus, veio até nós, se humilhou diante de nós. E o anjo Gabriel veio e falou com Zacarias. E é assim que Deus fala conosco, na nossa casa, na nossa fragilidade, na nossa igreja, no nosso trabalho. Deus fala conosco. Mas também Ele nos identifica como filhos, como servos, como pessoas designadas para o seu louvor, para a sua glória. Deus nos identifica. Deus se faz presente entre nós. E também Ele nos acalma. Nesse momento nós precisamos de calma. Tanto Zacarias quanto Maria ficaram com medo, ficaram assombrados. Mas o momento, meus irmãos, não é para pânico. O momento é de revelação. O momento é de glorificar e exaltar ao nosso Deus. O momento não é de pânico ou para pânico. O momento é de gratidão, de elevação, de revelação. É uma epifania. Deus está falando conosco. Não sei ainda se é o fim de todas as coisas, mas se não é o fim,
mas o fim está perto. Se não é o fim, é o começo das coisas do fim. São aquelas epidemias que estão narradas nos sermões escatológicos, nos profetas messiânicos e do fim do mundo. Só os da Bíblia, viu? Não acredite em profeta falso. Que não tiver na Bíblia, não acredite. Creia no que está na palavra de Deus. Deus acalma, porque nós temos conhecimento do capítulo 22 de Apocalipse. Esse filme que nós estamos vivendo, essa história que nós estamos vivendo, irmãos, já conhecemos o final. Já sabemos como Deus agirá com a sua palavra. Nós somos abençoados, benditos do Senhor, que entramos nas moradas eternas, já estão preparadas para nós. Então não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, meus irmãos, Deus visitou a minha casa e me acalmou, me trouxe paz. Eu estou mais tranquilo. Uma irmã hoje ligou para mim e disse: pastor, me ajude, porque eu estou tão cheia de medo, e eu sei que o senhor é um homem de fé, e o senhor está em paz. Eu disse: louvado seja Deus, irmã, que você pensa de mim isso. Tem hora que eu tenho medo, mas eu tenho a palavra de Deus, e eu creio, e é isso que me traz paz, isso que me traz paz. Então ele me acalma, ele tem uma mensagem para mim, uma mensagem de vida, não é mensagem de morte. Você olha para a televisão, está a mensagem de morte. Você olha para a Bíblia, está a mensagem de vida. Onde é que você vai olhar nesse tempo? Para a televisão ou para a palavra de Deus? Para a palavra de Deus. Você é de onde? Você é da palavra de Deus. Você tem que orar pelos governantes. Não se esqueça, o ódio que você tem no coração pelo governante maior, pelos governantes que aí estão, não pode lhe impedir de orar pelos governantes, porque a palavra de Deus manda você até orar pelos seus inimigos. Que crente é você, meu irmão? Que crente é você, minha irmã? Não faça isso. Ore pelos governantes, a palavra de Deus manda. É uma ordem, seja quem for. Se você votou, se não votou, ore pelo governante. Vença o ódio. Veja lá as sacolas de Débora e de Sulamita, elas estavam pesadas porque elas continham raiva, medo e tristeza. Não é o nosso caso. Deus tem uma mensagem para nós, e a mensagem que Deus tem para nós é a mensagem de vida. Por último, confie no Senhor, porque o plano dele para nós é maior. O plano dele para nós é melhor do que o nosso. Zacarias tinha um plano de continuar ali no seu sacerdócio, trabalhando, envelhecendo, ele e a velhinha dele, e era o resto da vida aquilo ali, né? Mas Deus tem um plano melhor. Deus tem um plano melhor para Zacarias. Vai nascer na casa de Zacarias um João Batista, e não é qualquer pessoa. Jesus disse: dos nascidos de mulher, esse é o maior. João, vai nascer na sua casa, meu irmão, e na minha casa, o melhor. O que é melhor? Comunhão com Deus, vida com Deus, coração quebrantado, coração arrependido, vai nascer na nossa casa. Chuvas de bênçãos vão ser derramadas a todo o povo de Deus que se santificar, que buscar a Deus, que orar, que se humilhar, que deixar os seus maus caminhos. Deus há de ouvir do céu e sarará a sua terra, sarará a sua família. Mas Deus tem um plano maior que o meu. O plano de Maria e de José, fazer aquela sua casinha de barro com cipó, fazer aqueles tijolos ali amassados, um puxadinho perto da casa da mãe, um puxadinho perto da casa da sogra. Não sabemos como era a vida deles. Não eram ricos. Eles precisaram de dinheiro para continuar vivendo, porque os magos do Oriente vieram e trouxeram presentes para eles continuar vivendo ali. Trouxeram. Nos dias de hoje era o quê? Fralda descartável, né? Carrinho de bebê. Naquela época trouxeram ouro, incenso e mirra, porque eles não eram ricos. Então qual era o plano de José?
casar com aquela bela menina, que era bem nova, digamos que ela tivesse uns 13 anos, José uns 25 ou 30, não sabemos. Sabemos que ele era mais velho porque ele some e não aparece mais, a gente imagina que ele morreu antes. Tá certo? Então, Deus tem um plano maior e melhor do que o seu, do que o meu. Deus tem um plano maior do que o de Maria, de José. E aí, o plano para Maria e José é que o Filho de Deus nasceria na sua vida, na sua casa, para os seus filhos, para os seus irmãos. A família toda foi agraciada. Foram abençoados com aquela bênção de Abraão, com o Evangelho de Abraão, que o apóstolo Paulo chama de Evangelho de Abraão. Que Deus se agrade de nós. Vamos cantar mais uma música, ou aquela música que nós cantamos, e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque Deus nos visitou, e hoje veio salvação a essa casa. Deus veio habitar conosco, glória a Deus por isso. Vamos cantar novamente. 332 do cantor cristão. Meu Senhor de tudo sabe. amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Está encerrado o culto, irmãos. Assistam em suas casas. Domingo pela manhã estaremos juntos, às 9h30 da manhã, e à noite, às 18 horas. Todos estão convidados.
Convide seus parentes. Mande o endereço. PIBcord comunica. O link da mensagem. Faça a sua parte. Evangelize em meio ao isolamento. Deus está conosco. Deus abençoe. Amém.